Bom, então vamos lá, pessoal, começar a nossa revisão. Já estou mostrando aí o slide para vocês. Eu queria começar aqui pela questão 32 de 2016, que fala sobre a relação entre Brasil e algumas instituições internacionais, tá? Achei interessante para a gente poder trabalhar aí essa relação Brasil e algumas instituições que nós vimos aqui, né, durante as nossas aulas e que acabam aparecendo aí nessas opções, tá certo? Então, olha só. Ele diz o seguinte: no que diz respeito ao Brasil e seu relacionamento com as instituições internacionais, é correto afirmar que, na década de 1970, foi elaborado o projeto Brasil Potência, que visava a supremacia estratégica do Brasil na América do Sul por meio da criação de blocos econômicos, como o Mercosul. Pessoal, essa afirmação está errada, né? Na verdade, blocos econômicos como o Mercosul vão ser ideias aqui na América do Sul, pelo menos, que vão começar a ser postas em prática apenas na década de 1990, né? O Mercosul, o Tratado de Assunção, ele vai ser assinado apenas em 1991. Então, na década de 1970, a gente ainda não tinha no horizonte o Mercosul, tá certo? Como tratado, como bloco regional. Na verdade, esse projeto Brasil Potência visava, né, muito mais alianças com é, as grandes potências mundiais, e aí mais especificamente os Estados Unidos, para fazer com que o Brasil se transformasse numa potência regional. Né? Não se falava ainda, a gente ainda está na época da Guerra Fria, né, na década de 70, não se falava ainda em projetos mais específicos, mais bem elaborados de integração regional, como blocos econômicos, como é o Mercosul. Tudo bem? Então, ó, voltando lá, perdão, acabei apontando para vocês ali o gabarito, que vai ser a letra D, tá? Mas vamos olhar aqui a letra B primeiro para ver o que ela diz. Ó, em 2008, constituiu-se internacionalmente o grupo dos 20, né, financeiro, o G20 financeiro, por iniciativa brasileira, a fim de articular posições conjuntas dos países em desenvolvimento nos assuntos da redução de subsídios e da abertura de mercados agrícolas dos países desenvolvidos. Bom, isso não é real, tá? Na verdade, o G20 ele é uma ampliação, tá, do antigo G7, né, que em algum momento vira G8, e que, por iniciativa das maiores potências, é ampliado a um convite para que mais países acabem participando das discussões econômicas, uma vez que as grandes potências entendem que, com a expansão do capitalismo, o mercado global está mais amplo e não é possível fazer uma discussão apenas com 7 ou 8 países. Então, existe, vai haver uma ampliação, vão ser convidados outros países, entre eles o Brasil. Tá certo? Mas o grupo não é criado por iniciativa, tá, do Brasil. Na verdade, ele já existia, tá, como G7, G8, e ele vai ser ampliado exatamente em função dessa necessidade econômica, esse ajuste de conjuntura que eu citei. A partir de um entendimento entre Brasil e Argentina, o Mercosul adotou uma cláusula democrática, porém esses países não aceitaram o regime de inspeções adotados pela Agência Internacional de Energia Atômica. Olha, pessoal, isso está errado, porque o Brasil e a Argentina ambos têm projetos de enriquecimento de urânio. O Brasil tem 3 usinas nucleares, a Argentina tem uma, e as usinas elas funcionam através do urânio enriquecido, tá? E o urânio também é a matéria-prima responsável pela construção da bomba atômica. Então é por isso que a Agência Internacional de Energia normalmente faz inspeções para poder verificar se o urânio está sendo enriquecido para fins pacíficos ou não.
Recentemente houve um problema sério entre a agência e o Irã, exatamente porque o Irã não queria permitir essas inspeções e suspeitava-se que o Irã estava promovendo o enriquecimento de urânio não para fins pacíficos, e sim para fins militares. E como a gente está em meio a um programa de desarmamento nuclear no mundo, a ONU e a Organização das Nações Unidas a Agência Internacional de Energia Atômica, ela, elas estão pressionando os países para que não só haja um desarmamento, mas que haja um retrocesso nesses processos de enriquecimento de urânio para fins militares. Para fins de produção energética, tudo bem. Tá? Bom, voltando lá para a nossa questão, e o gabarito, a letra D, o Brasil vem procurando reforçar sua presença nas instituições internacionais, sim, participando do G20 comercial e financeiro, mesma postura que a China, a Índia e a Argentina. Tá? Sem dúvida, né? Hoje, dentro de um mundo que a gente chama de multipolar, o mais importante é você participar, estar dentro dessas instituições multilaterais, justamente para você poder não só saber o que está acontecendo, mas participar dos acordos, fechar parcerias e tudo isso. Né? Seria pouco inteligente abdicar, abrir mão da participação desses grupos. Por fim, aqui, na letra E, está dizendo: ó, o Tratado da Unasul, União das Nações Sul-Americanas, estabeleceu um banco de desenvolvimento, o Banco do Sul, isso era uma ideia, tá? Que acabou, infelizmente, não indo para frente, e criou um Conselho de Defesa, o Conselho de Defesa Sul-Americano, o qual passou a funcionar nos mesmos moldes da OTAN, como uma aliança militar. Então, pessoal, isso está errado porque a organização do Tratado do Atlântico Norte, né, é uma instituição que existe, né, passou a existir, melhor dizendo, a partir da segunda metade do século XX, principalmente, para funcionar como uma espécie de guardiã dos países, né, dos países capitalistas na época da Guerra Fria, que passaram a integrar a OTAN. A Unasul ela tem um outro perfil. A Unasul tinha, na verdade, um perfil ela existe ainda no papel, só para lembrar vocês, a gente falou sobre a Unasul enquanto estava trabalhando a parte da América do Sul. Ela existe ainda no papel, mas ela está sendo sucateada, está sendo esvaziada por grande parte dos governos atuais da América do Sul. O que é uma pena, particularmente é uma pena, porque seria uma instituição que demonstraria força, união, integração entre os países da América do Sul e poderia possibilitar uma menor dependência em relação às grandes potências. Tá? Mas não é esse o caminho que, infelizmente, os governos mais recentes aqui do continente resolveram tomar. Tá certo? Vamos voltar lá para a apresentação para a gente ir para uma outra questão. Vamos para a questão 29 de 2017, que dá conta do seguinte: ó, exterior próximo. É assim que o governo russo encara os demais estados da CEI, Comunidade dos Estados Independentes. Então, só para lembrar vocês, tá? O gabarito dessa questão vai ser aqui a letra B, a gente já fala dele, mas ó, a Comunidade dos Estados Independentes, ela vai ocupar o espaço geopolítico anteriormente ocupado pela União Soviética, né, pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e é uma maneira da Rússia manter, até hoje, a sua área de influência direta. É uma maneira institucional da Rússia manter a sua área de influência direta aqui, sobretudo nas suas ex-repúblicas. Porém, ela não teve sucesso com 3 dessas ex-repúblicas. A Estônia, a Letônia e a Lituânia fazem parte hoje da União Europeia. Na verdade, isso aconteceu em 2004. Tá? Então, a Rússia ela perdeu essas 3 áreas de influência para a União Europeia e tenta, a todo custo, manter o restante das repúblicas, das ex-repúblicas soviéticas, sob seu controle, sob o guarda-chuva da Rússia. Tá certo? Bom, voltando lá, vamos entender aqui o que ele quer.
Ao utilizar tal expressão, ou seja, exterior próximo, a Rússia caracteriza sua esfera de influência política no continente asiático. Dentre os fatores que explicam a influência russa sobre o seu exterior próximo, podemos destacar o que? A grande dependência das economias dos países da CEI em relação ao mercado russo, destino de grande parte das exportações dos países, sim. Tá? Isso é real por conta do tempo em que esses países compuseram a União Soviética. Tá? Então, por conta disso, ainda há uma integração econômica e de infraestrutura muito grande. O Tratado de Segurança Coletiva, assinado pelos países da CEI, em vigor desde 94, proíbe seus integrantes de participarem de alianças militares externas. Isso é real, tá? Foi assinado mesmo esse acordo em 1994, tá? Agora, a Rússia vem tendo um pouco de dificuldade, tá, para renovar esse acordo. Ele, num primeiro momento, foi assinado para ter uma duração de 5 anos, né? E a partir daí começar a ser renovado. Já se cogitou, inclusive, a possibilidade do Irã integrar esse acordo aqui. É mais uma maneira, tá, da Rússia garantir a sua área de influência direta, não só do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista militar. A 3 diz o seguinte, ó, controle sobre a soberania política. Não, isso aqui está errado. Tá? Os países, eles são países autônomos, né? São países soberanos. Identidade cultural e religiosa entre a Rússia e os demais estados da CEI, ainda aliada, desculpa, ao fato de ser a língua russa o idioma mais falado. Não, tá? Todos os países têm o seu idioma local, apesar de serem idiomas muito próximos do russo, como o ucraniano, por exemplo, tá? Cada província, cada estado, cada ex-república, na verdade, fala o seu idioma, né, materno. E 5, considerável dependência de praticamente todas as ex-repúblicas da importação de produtos da indústria russa. Sim, é como eu disse, por conta do tempo em que essas ex-repúblicas fizeram parte da União Soviética, tá certo? Então, o gabarito vai acabar sendo letra B, A1, A4 e A5 estando corretas. Tudo bem?